Boa noite! Vem chegando, vem chegando. Oiê! Bom, eu tô aqui com possibilidades maternas. Possibilidades maternas se chama Cíntia Aleixo. Verdade. Psicóloga que eu conheci através de um trabalho lindo que é esse projeto Possibilidades Maternas. Me ajudou muito o Baby Boom e continua ajudando várias mulheres e vários grupos de mulheres. E tô aqui também com Luciana Schneider, minha querida doula, que sempre vai fazer parte da minha vida. Ela foi minha doula, que agora a Luciana está voando por outros ares. Não, continua também continua aqui com Nascer com Amor, que foi um lugar de acolhimento que eu conheci no meu processo de pré-natal. Eu tive a minha obstetra, né, a Viviane Riego, tive a minha pediatra da Yolanda, que é a Dani Rizzi, que cuida da Yolanda até hoje. E que tá aqui de vez em quando. Que é parceira. É parceira. Mas a Lu agora também Verdade. Agora é pediatra. Verdade. Ainda não pediatra, mas médica que atende crianças. A minha pediatra. E continua trabalhando com consultoria de amamentação. Ai, que bacana. Isso. Vamos lá. Então Ó, a galera já tá entrando. Já, legal. Ah, deixa eu ver. Alguém me confirma aí se vocês estão ouvindo a gente bem, se o volume tá legal. Beleza? Vamos começar então a falar sobre esse processo, que no caso eu tô vivendo agora, ao vivo. Estamos ao vivo online e eu tô nesse momento assim intenso de desmame. Eu escolhi um processo, tenho dúvidas, milhares de dúvidas, e escuto muitas mulheres falando sobre esse processo. Para algumas pode ter sido mais fácil, mais prático, mais natural. Para outras eu percebo que ele pode ser sofrido e podem rolar algumas dúvidas. Para algumas pessoas eu já ouvi falar até que pode ser um processo um pouco traumático para a criança, para a mãe, de sofrimento. Então, o que a gente pode fazer para dividir, compartilhar esses nossos pensamentos sobre isso? Tá aqui, tá trocando ideia, e a gente pretende fazer isso sobre vários assuntos. Hoje a gente se reuniu para falar sobre desmame, mas a gente, se for legal para vocês, vai ser ótimo pra gente estar sempre falando com vocês sobre vários assuntos que envolvem maternidade, paternidade também, né? Com certeza. Quando você me fala sobre vir aqui falar sobre isso, pra mim já é algo terapêutico, sabe? A outra pessoa, outra mãe que vai ouvir a nossa conversa, que o nosso bate-papo, que vai ser leve, na verdade, a gente não tá aqui pra ditar regras, nada, né? Sim, sim. Essa mãe, ela já vai ter sendo auxiliada, porque ela já vai se reconhecer em alguma história nossa. Com certeza. Então, espero que vocês se sintam auxiliadas de alguma forma, abraçadas. Verdade. Na verdade, temos 3 histórias bem distintas, as 3 mães, né? E acho que as 3 com desfechos diferentes. E talvez a gente pudesse falar um pouquinho dessas histórias, né, Ju? Sim, primeiro, por que a gente vai desmamar, né? Bom pra criança, tá ali mamando, né? E para algumas mulheres o processo de amamentação é muito sofrido, muito doloroso, é muito sacrificante. Eu não tive essa experiência sacrificante e dolorosa. Para mim o processo foi mais fluido, mais... Pra amamentar, assim. Eu não tive dificuldade de amamentar em Yolanda, ela teve uma pega boa, Luciana me ajudou bastante. Sim, tava juntas. Quando a Yolanda começou a me machucar um pouquinho, a Luciana já sinalizou para eu ajudar ela a fazer a pega correta, né? Assim, com um beicinho pra fora. E também fizemos um pouquinho de laser, que até a gente tem acesso a esse recurso aí para não ferir, mas foi um período curto de mais preocupação, a coisa fluiu. Eu tenho muito prazer em amamentar, é algo que me dá prazer, que para mim não é uma perda de tempo, é uma coisa minha, mas eu sei que para muitas mulheres isso é um processo que é de maior sacrifício. Mas de qualquer maneira, toda mãe quer dar o melhor pro filho, toda mãe quer proporcionar a saúde e vai fazer escolhas que vão passar por isso quando tem que desmamar por conta do trabalho, por exemplo. Por que desmamar? Porque o meu trabalho me faz ficar longe e
e essa ausência eu preciso compensar com alimento e a criança naturalmente pode ir desmamando. Porque eu não aguento mais amamentar, eu não aguento mais dar mamar, eu não quero mais isso, eu quero poder sair à noite, não precisar ficar tirando leite, não precisar ficar mais... E aí a gente tá falando, desculpa te cortar. Claro, pode me cortar sempre, tá, gente? Da mãe, do bebê que já passou dos 6 meses, né? Isso. A gente não tá fugindo da obrigação aqui do amamentar, né? A gente tá falando da criança que já cresceu, que de repente já tá se nutrindo, né? Com outras comidinhas, com outros nutrientes, e que não precisa da necessidade fisiológica mesmo do leite da mãe, do leite materno. Isso. É importante a gente frisar isso, né? Porque existem muitas pessoas que estimulam o desmame num momento que não é necessário, muito cedo, né? Isso. A Bianca Balaciano, que é uma pioneira, né, como consultora de amamentação, ela fala que a idade, né, desde que a mãe não tenha que sair de casa, né, desde que não tenham esses fatores que façam com que seja mais precoce o desmame, seria em torno de 3 a 4 anos. A Bianca lê muito o Winnicott, que é um pediatra, né, a psicologia usa muito também. E ele fala muito dessa questão também da mãe suficientemente boa para uma criança suficientemente boa. Então esse limite do binômio, até onde é prazeroso para a mãe, até onde é prazeroso para o bebê, e perpassa por essa questão também da criança entender outras formas de demonstração de afeto e também da independência da criança, né? Então seria a criança entender que ela, a partir daquele momento, ela já fala, né, eu, que acontece em torno de 2 anos e meio, 3, e a partir daquele momento ela é um ser, né, diferenciado, independente, e começa um novo ciclo. É importante, assim, quando eu falo em desmame, sabe, parece que eu percebo o quanto que as mães sentem assim o desespero desse momento, ficam aflitas, porque falando em psicanálise, o desmame ele é uma castração do poder que a mãe tem sobre aquele corpo que ela gerou, mas que não pertence a ela. Então é a constatação de que, o que eu produzi, todo o amor que eu dei para essa criança, todos os 9 meses que eu fiquei, né, com barriga pesada, com sono, eu não domino mais essa criança, ela tem um outro prazer. Ela como se fosse a materialização de um vínculo, né? O leite materno, a amamentação, a necessidade da criança. Isso. E às vezes o subjetivo gera inseguranças, né? Sim. O vínculo a gente sabe que existe, mas assim, até que ponto que... Eu sei que está muito no meu subconsciente, com certeza, e acredito que no subconsciente de diversas mães, mesmo eu tendo determinado, assim, pra mim, eu fiz uma escolha, por exemplo. No meu caso, eu escolhi, eu vou amamentar até os 2 anos. E batalhou pra isso, trabalhou. Trabalhei pra isso. Saía de casa, voltava pra dar de mamar. Cuidava disso, sabe? Cuidava de estar ali disponível, de estar com a energia voltada pra ela, de me cuidar pra isso. Então, fiz um trabalho, fiz uma novela amamentando. Aí não era mais livre demanda. Mas eu consegui administrar isso, manter a amamentação. Eu pensei que ele fosse culminar no desmame, sabia? Eu também. Nesse momento. Também imaginei. Talvez reforçou, foi o contrário, reforço, né? Eu acho que não foi necessário o desmame ali. Não houve, assim, eu conseguia estar em casa em horários que ela mamava e não foi necessário, assim. Agora, a gente tem que pensar que existem milhares e milhares de mulheres que voltam a trabalhar e realmente fica mais complicado o processo de amamentação. De casa. E aí tem aquela questão, não é só você dar de manhã e dar no final do dia. Pelo menos uma vez você vai ter que tirar esse leite no trabalho. Isso é sacrificante, é cansativo. E às vezes você tem onde armazenar, às vezes você não tem. E caso você não tenha, será que você tem uma rede que vai coletar esse leite? Será que você vai ter que jogar fora esse leite, descartar esse leite? Então, é uma condição. A Bianca mesmo fala, e eu gosto muito de falar na Bianca, porque a Bianca é uma pessoa de um estudo há muito tempo já sobre a amamentação, e ela perpassa exatamente o desmame
pela volta, pelo retorno da mãe ao trabalho, né? Como um ponto marcante. Assim, eu concordo super, né? E acrescentando também, quando eu trago a questão da mãe, quando eu trago agora a questão da mãe, que eu disse pra vocês, que a mãe é que na verdade eu quero provocar para que as mães repensem o papel delas fundamental nessa história toda do desmame, onde um bebê recém-nascido não tem capacidade mínima nem consciência do quanto que isso é importante para ele. Sim. Porque provocar o desmame também não significa distanciamento de amor, né? Sim. Muito pelo contrário, você está ali ajudando a criança a ir pra vida. E para algumas pessoas esse entendimento vai vir de maneira clara e para algumas vai ser um processo. Por exemplo, para mim, eu sempre li muito sobre isso, fui muito esclarecida em relação a isso, assim, eu tenho certeza absoluta que o meu vínculo com a Yolanda não passa pela amamentação. Quer dizer, a amamentação ela é um reforço, ela é algo a mais, mas eu sei que o vínculo já tá... Tem outras formas de amor. Tem outras formas, está mais do que estabelecido esse vínculo. Então, por outro lado, a gente tem uma certa insegurança em relação o grau de sofrimento, o limite de tolerância do sofrimento. De uma criança, do bebê, né? Exatamente. Eu acho que para isso é muito importante que haja um alinhamento, né, dos pais ou da família, enfim, das pessoas que estão da rede de apoio, né? Porque tem que ser uma decisão da mulher, mas tem que ser uma decisão apoiada. Sim. Eu acho que isso também é um fator que delimita quando vai de solidão, acontecer, né? e de que forma vai acontecer esse desmame. Exato. Eu tenho uma amiga, por exemplo, que ela não conseguiu amamentar porque logo depois poucos meses que o filho dela tinha nascido, ela precisou tomar um remédio e aí ficou um período sem dar mamar e aí depois não conseguiu retomar, né, essa amamentação e para ela foi um processo sofrido. Então, ela teve um processo de desmame sofrido. Outras que, depois de poucos meses que a criança tinha nascido, falava assim, eu fui preparando para desmamar, eu tirava leite para trabalhar e aí já estava muito sacrificante para mim e eu resolvi cortar isso e fez a escolha de passar por esse processo de desmame assim, um pouco antecipado, né? E existem várias histórias assim, sobre o desmame. Acho que a Cíntia teve um processo que foi mais natural. O da Cíntia foi meu sonho, fala, qual foi o seu? Gente, foi muito natural. O que aconteceu? A Manu, minha filha de 8, que hoje tem 8 anos de idade, no momento em que eu a matriculei na escola e que eu vivi ali o medo da castração, né? Duplamente, primeiro por não estar com ela 24 horas por dia e segundo por de repente pensar que ali ela iria de repente me abandonar os meus seios, o meu peito. O leite, no caso, olha só, a mãe narcísica, abandonar o meu peito, o meu seio, né? Só pra vocês perceberem como que a gente pensa, sabe, conscientemente. Uma ligação muito forte. Exato. Quando eu percebi que isso iria acontecer, eu sofri e de alguma forma muito invisível, e eu costumo dizer misteriosa, de alguma forma eu passei isso pra ela. Porque foi justamente o momento em que ela me disse que não queria mais. Né? Uma vez não quis, de repente foi espaçando, foi ficando só à noite, depois só não sei o quê, só à tarde, e depois ela não quis mais. E aí quem sofreu fui eu. Foi natural. Foi natural. Ela não teve sofrimento. E ainda assim tem um sofrimento, né? Tem acho que um luto. Exato. Né? Daquele... E aí a gente sobrevive ao luto. É importante a gente falar isso, né? Tanto o bebê quanto a criança. Né? Porque assim, na verdade... Falando um pouco, eu não vou me aprofundar cientificamente, lógico, né? Mas falando em psicanálise, assim, um pouco mais profunda, lacaniana e tudo mais, o peito para a criança, ele representa, assim, um poder total de vida, assim. O peito é um super-herói, porque ele dá conta de suprir essa sensação de prazer, dá conta de suprir a fome dele, dá conta de suprir o aconchego, o carinho, a segurança. Então, assim, o peito ele é vestido dessa forma, só que a criança não tem o peito. Como eu não tenho o peito, eu quero mamar o peito. Porque eu não posso achar ruim o peito. Nossa, o peito é tão poderoso que eu tenho inveja desse peito.
Como eu não tenho, eu vou mamar muito, eu vou ficar muito perto dele, porque eu não posso sentir nem essa inveja da minha mãe. Sabe? É meio profundo, mas pra quem gosta de Psicologia, de psicanálise, de se aprofundar, basicamente é assim que funciona na Isso cabecinha. a gente vê muito durante as consultas, né? Como eu trabalho com amamentação, quando é uma criança maior, que já tem entendimento, né? Que é o ideal para começar o desmame, uma criança que já fale, ou seja, no mínimo aí 1 ano e 3, 1 ano e 4, a gente vê que quando a gente fala a palavra mamar, peito, mama, a criança se aproxima da mãe e pede. É como se ela estivesse reforçando que aquele território é dela, né? Então isso é uma coisa muito corriqueira também nas consultas. E não acaba, as crianças também, assim, contando da minha experiência particular e, desculpa, também de consultório, falando de uma criança de 8 anos de idade, em alguns momentos em que minha filha está triste ou está passando por alguma dificuldade, ela recorre a mão no meu peito, A minha sim, eu acho que é um código que fica, né? Que bom que fica. Fica. É importante que as pessoas saibam disso, né? Que não é uma ruptura. A minha irmã relata que a minha sobrinha tem 4 anos, mas se ela sair do banho e demorar muito a colocar a roupa, ela já vem. Filha olha assim já. Mas aí ela e até é engraçado, ela rola uma brincadeira, porque ela sabe que não tem mais, mas ela faz o teste. Então eu acho que Yolanda vai ser mais ou menos assim, porque Yolanda gosta muito de peito, viu? Ainda tem o leite, achava que não fosse ter mais, pelo tempo, né? Que às vezes eu fico 2 dias. Se você viaja a trabalho, né? Acontece. Pode recusar, por favor. Acontece, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês de como a natureza funciona. A primeira vez que eu fui para São Paulo, sem a Yolanda, tem mais ou menos aí uns 5 meses. E eu fiquei, chorei no avião, essas coisas todas de mãe, né? Que é normal. Primeira vez que você sai pra trabalhar, parece que você tá deixando um pedaço em casa. Porque eu fazia novela, que eu fiz anterior, e eu não ficava muitas horas longe, né? Eu voltava depois de um turno específico. E eu fui fazer esse trabalho em São Paulo, que eu fui dormir em São Paulo, e foi uma escolha, porque antes eu ia pra São Paulo levava a Yolanda. Quem me conhece e me acompanha sabe que a Yolanda era praticamente uma mochila, um chaveiro meu. Eu levava a Yolanda pra tudo quanto é lugar, né? E aí teve esse momento há 5 meses atrás que eu falei, não, chegou o momento de deixar. Já criei uma rede de apoio aí segura e que eu confio de deixar. E aí, nessa primeira noite, eu achei que o meu peito fosse encher muito. Porque a Yolanda mamava ainda há 5 meses, ela mamava ainda, não estava no processo efetivo de desmame como eu tô agora, então ela mamava ainda antes de dormir. E aí eu fiz essa noite inteira sem ela e o meu peito não encheu, voltei pra casa de boinha, tranquilo. Por quê? Fui dormir, falei com meu marido, perguntei se estava tudo bem, não falei com ela. Na segunda vez que eu fui pra São Paulo, 1 mês depois desse, tipo 4 meses atrás, o mesmo processo, era uma noite só, eu ia bater, fazer o trabalho e voltar no dia seguinte. Meu marido teve a brilhante ideia de fazer um FaceTime. Dar boa noite. Como é que a natureza tá ligada no FaceTime, gente? E aí, esse FaceTime fez toda a diferença. O que aconteceu? Eu fiquei a mesma quantidade de horas afastada dela. E aí fui fazer o FaceTime, foi péssimo pra ela, porque ela, no primeiro momento, ela sorriu, depois ela começou a querer interagir com aquela imagem que ela via na tela, e ela começou a querer falar mamar, mamãe, mamar, e ela queria pegar a tela, não tinha peito, não tinha nada. Não dava pra pegar, ela foi ficando estressada, eu falei, desliga o telefone, tchau filha, boa noite, te amo. E foi estressante pra ela, fui dormir chorando, obviamente. As duas, né? As mensagens pras duas. E a gente acha que o FaceTime é inofensivo e que a gente achou que fosse até ser bom, mas enfim, a mãe intuitiva não pensou não. O pai, na melhor boa vontade, assim, fez essa. E o que aconteceu? No dia seguinte, eu fui dormir com um peito duro de leite. No dia seguinte, tentei até antecipar meu voo. O que aconteceu? Eu não consegui antecipar, o voo que eu tava atrasou. Corta para eu no avião desesperada, com o peito cheio de leite. Nossa. Aí eles avisando que ia atrasar um pouco mais, eu fui até a comissária e falei, eu preciso ir para casa, desesperada.
E, tipo, tentando controlar o choro, né? Mas não deu, não. Chorei ali com a comissária mesmo, falando, eu preciso ir pra casa, que eu preciso dar mamar pra minha filha, ela tá me esperando, o meu peito tá explodindo. E aí ela falou, olha, se você sair desse voo vai ser pior. Eu falei, então tá, vou ficar aqui mesmo. Fui pro banheiro e ordenhou na pia. Por é causa de um contato que eu tive com ela. Então, assim, a natureza, ela é quanto mais afastada a gente fica, menos produção de leite gera. Mas eu achei que eu, por causa disso, fosse ter menos leite. Mas tô sempre viajando, batendo, voltando. Fico 2, 3 dias sem dar mamar pra Yolanda. Mas o leite continua. Esse é o conhecido desmame por separação, que na verdade às vezes as mulheres até fazem conscientemente. Eu vou viajar, vou ficar 3 dias e quando eu voltar não vai mais ter leite, ela não vai mais lembrar e vai estar tudo resolvido. Não quer dizer que você não vai ter leite e não quer dizer que vai estar tudo resolvido, porque você pode até ter diminuído a produção, mas ainda assim quando você voltar, se o bebê voltar a sugar, você vai produzir, porque nessa fase o peito ele não é mais ele não é mais um estoque, você não guarda o leite ali. Na verdade ele é produzido em milésimos de segundo, porque a rede neurológica de liberação de hormônio, enfim, ela acontece de forma tão efetiva que basta você olhar, você sentir o cheiro do teu filho, você lembrar do teu filho, que a produção acontece. É muito mágica, é muito mágico. Né? E aí tem o risco também da mãe viajar, ter o contato, seja ele qual for, por telefone, por foto, lembrar, e aí ficar com a produção de leite aumentada, né? Esse leite fica em estase, ele fica parado na mama, e aí ele pode fazer uma mastite por microtrauma, pelo volume de leite dentro da glândula, que pode traumatizar. Então isso que você fez é que a gente aconselha mesmo durante um processo de desmame, seja qual for a escolha, se vai ser gentil, como você tá fazendo, se vai ser por separação, que não é recomendado, né, porque não tem uma certeza de que vai dar certo, ou se vai ser natural, ou mesmo se vai ser aquele que acontece por uma demanda externa, como uma demanda de um profissional, que aconteça dessa forma, que a mulher ela respeite o corpo dela, ela vá ordenhando aos poucos, uma ordenha de alívio, para que ela não faça microtraumas, para que ela não precise entrar com medicação anti-inflamatória, antibiótica e nem medicação para cortar. Eu acho que às vezes é necessário, mas vamos deixar a medicação para quando for necessário, né? Um desmame gentil, um desmame gradual, ele pode ser feito dessa forma. Quando há necessidade, se ordenha um pouco para alívio e aí chega em casa e o bebê pode mamar o restante. E dá uma dor no coração, né? Daquele desperdício de leite, mas é porque você tem um planejamento. Por exemplo, eu falei, não vou precisar nem tirar leite, nem levei o recipiente para armazenar, porque é legal você armazenar e poder aproveitar, mas realmente ali fui pega de surpresa por essa tecnologia que influenciou na minha natureza. Olha só, eu acho muito bacana assim a gente pontuar que nós, né, pontuarmos que nós optamos, né, também pela amamentação gentil. O quanto que é bacana e que a gente acredita que é assim que funciona, né? O que seria efetivamente a gentil? Então, a gentil é essa que acontece de uma forma bastante gradual, né? Percebendo a criança, a família, o binômio, e que ela acontece partindo de uma decisão dos pais, partindo de uma decisão apoiada pela rede de apoio e sem conflito, né? Quando a criança já pode falar, quando ela já pode verbalizar, e a partir daí tem algumas coisas que ajudam, como você fazer acordos com a criança, você ter tempos estipulados, né? Você começar a diminuir, aí se recomenda diminuir as últimas mamadas do dia. As mães que trabalham, né, se deem o direito de diminuir as mamadas da madrugada, né? Na época eu trabalhava em Bangu, num posto de saúde, e eu saía do Rio de Janeiro, da Barra da Tijuca, tinha recém-chegado no Rio de Janeiro e não tinha Transolímpica ainda, então eu ia pela Estrada do Catonho, todas essas estradas, quem conhece o Rio de Janeiro sabe. Conheço.
Demorava 1h30 para chegar. E chegou um momento que eu me dei conta que se eu amamentasse a minha filha de madrugada, eu não tinha condições no outro dia de pegar um carro, né? Então eu acho que perpassa por tudo isso também, né? A problemática, a dinâmica familiar naquele momento e a forma que você vai decidir enquanto família a forma como passar por isso, né? A minha experiência, que é o terceiro tipo de desmame, né? Que nem foi o gentil, mas é o que eu recomendo hoje, né? E eu acho que é o que está dentro da filosofia da Nascer com Amor hoje. É o gentil. É o gentil, mas o que eu tive foi um repentino. Na época eu não fazia medicina ainda, né? Na verdade eu estava prestes a entrar no curso de medicina, mas ainda não era aluna. Tinha um pediatra que na época me recomendou não dar de mamar, porque naquela época a Luíse teve, hoje provavelmente eu vejo que um quadro viral, nada muito sério, ela fez alguns episódios de diarreia, e aí realmente existe já a comprovação de que se a criança tem a diarreia, a microbiota dela intestinal, ela é perdida, né? Ou pelo menos parte dela. Então, não vai, aquela lactose que entrar, ela não vai ser digerida. Então, ela vai causar ainda mais diarreia. Então, exatamente por isso, ele me pediu que eu parasse de dar de mamar por 48 horas. Mas hoje eu vejo que foi uma situação que era uma situação muito controlada, né? Eram poucos episódios de diarreia, Luíse estava muito hidratada. Luíse é minha filha, essa da foto. Luíse estava muito hidratada e não havia essa necessidade, sabe? Hoje, se fosse um paciente meu, eu deixaria amamentando, até porque é através da amamentação que a criança recebe muito da defesa, dos anticorpos. E além disso, hoje a gente sabe que a gente pode depois prescrever um probiótico para as crianças, a gente pode refazer essa flora depois. Então esse meu relato, eu acho que vale até para as mães, para pensarem. Eu acho que a gente tem que conversar muito e trazer o nosso conhecimento quando a gente vai a algum profissional, seja ele qual for. Sim. Porque tem que ser de mão dupla. Tem que ser o conhecimento técnico, tem que ser o valor da família, que juntos vão chegar num denominador comum. Ver todas as consequências que uma determinada medida pode ter, né? Exatamente. Até onde você aguenta também, qual é a sua tolerância. Exatamente. Né? E se você não tiver uma tolerância que você sinta que vai dar certo, você procurar ajuda, né? E quando a gente fala da amamentação, do desmame gentil, eu também penso que ele tem muito a ver com a palavra paciência. Nossa, e tolerância. Tem Respeito, muito. Respeito também. Muito, gente, né? muito. Você, a gente não precisa de uma didática de regras, né? Batidas. Se você tratar ali a criança que está sofrendo por conta de uma ruptura, né, com muito respeito e paciência, o processo ele vai acontecer. Por isso que eu sempre digo que a mãe que tem que estar bem mais preparada do que o bebê. Gente, a Cíntia tocou nesse ponto, assim, que me afeta muito. Eu tô vivendo um processo muito lento de desmame. E às vezes eu me sinto assim um pouco pressionada, assim, tipo, você ainda não desmamou, você tem que desmamar. Que eu acho que às vezes é um conselho com muito carinho, né? Com muito afeto até, de uma pessoa que quer o seu bem, que está preocupada até com uma independência da Yolanda, né? Com a minha liberdade nos meus trabalhos, na minha vida. Mas realmente, assim, é a escolha. Eu sou uma pessoa totalmente independente, fui criada para ser independente, quero que minha filha seja independente. Por outro lado, a gente tem que ser muito fiel ao que a gente acredita. Por exemplo, eu fui super aconselhada e já li livros diferentes que falam sobre métodos diferentes. Um método que você fica 3 noites sem dar mamar, e aí a criança chora, e você tolera aquele choro e sustenta, e o resultado vem que a possibilidade da criança desmamar depois dessas 3 noites chorando é grande. É um processo que eu já fui muito aconselhada. Eu, particularmente, fiz a escolha de não seguir esse processo, mas assim, existem pessoas que aconselham. Existem sim.
E isso, eu me preocupo bastante com isso. Eu não conheço tecnicamente nem cientificamente alguns processos, mas eu entendo que o choro, por muito tempo, ele não é bem-vindo. A única forma que a criança tem de se expressar é chorando. Ela tá ali gritando por socorro. E a gente precisa, com muito respeito e carinho e paciência, acolher o bebê e entender o que ele tá chorando, porque de repente essa criança que está desmamando precisa de um pouco mais de tempo. Talvez precise chegar até os 3 anos. Exatamente. E eu acho que as crianças, cada criança é uma criança. Exatamente. Cada caso é um caso. E cada família é uma família. E aí a gente lembra do desfraude, que eu acho que é um outro ponto importante. Gente, a maturidade de uma criança também para desfraudar, para desmamar, varia muito de uma criança para outra. Sim. Varia muito de uma família para outra. Varia muito da dinâmica. Chegou um irmão, não chegou um irmão. Será que você vai colocar na escola e desmamar o irmão na hora que chegar? Isso também é importante. Os momentos certos, né? Não dá pra gente vincular o desmame com ritos de passagem assim tão fortes para a criança. Então, a entrar na escola, ou de repente a chegada de um irmão, ou a mudança de uma casa, mudança de escola. Até foi uma conversa que eu tive na Bimbo, né, que a Yolanda frequenta, justamente, eu comecei um processo de desmame e Yolanda deu sinais de que iria evoluir bem um desfraude. E aí a gente foi indo. Mas depois a gente percebeu que os dois juntos começou a ficar estressante para ela. Então a gente recuou o processo de desfraude para seguir com o processo de desmame, porque ela estava começando parecia que ia fluir naturalmente, mas não. Às vezes a gente tem que perceber os sinais que a criança dá. Eu acho que a gente vive também numa cultura de muitos rótulos, né? De muitas caixinhas fechadas em que a gente tem que se enquadrar, como se você tivesse que abrir a caixinha de determinado assunto e fazer daquele jeito. E eu acho que faz parte da vida da gente, mas não é fácil a gente começar a entender que a gente não precisa usar destas caixinhas. A gente pode criar a nossa forma de viver determinadas situações. Sim, né? eu penso, inclusive até eu vou soltar um vídeo amanhã sobre isso que eu gravei hoje, sobre você tá falando de subjetividade, né, da maternidade. Exatamente. Então assim, vou dar só uma pincelada, hein, gente, porque o vídeo vai pro ar amanhã. Spoiler do vídeo. Quero assistir. Então, adoro os vídeos de Cíntia, fico lá. Adoro viajar nos vídeos, mas assim, essa caixinha e esse controle todo que nós temos na vida como um todo, não somente na maternidade, do ter que casar, do ter que ter filho, do ter que, né, casar com um homem ou com uma mulher, enfim. Essas regras todas, elas estão aí. E aí, quando a gente tenta usar a nossa subjetividade e os nossos traços e os nossos gostos e escolhas individuais, fica difícil. Porque a gente está tão acostumado a ser amarrado que cuidar da nossa liberdade também dá trabalho. A liberdade dá trabalho. Sim. Então, assim, quando você me fala, eu pego esse gancho. Claro, e a gente deixa de ser senso, passa a ser contrassenso. Né? Então você deixa de fazer aquilo que as mães do parquinho fazem. Né? Você deixa de fazer aquilo que as mães do grupo de escola fazem. Você começa a fazer aquilo que você está sentindo e que você acha que cabe para você e para tua família. E para isso precisa maturidade, né? Sim. E precisa se assumir, e precisa... Inclusive encontrar a sua rede de apoio, que não necessariamente é a rede de apoio que você já conhecia 10, 15, 7, 5 anos atrás. Talvez a sua rede de apoio mudou. Sim. Né? Porque quando o assunto é filho, é maternidade, a gente está se descobrindo, renascendo. Os valores também renascem, né? Os gostos. Então eu acho que é a hora da mãe buscar uma nova turma. Se for necessário. É muito importante a gente observar as nossas referências e ponderar, né? Assim, por exemplo, a minha mãe, ela é uma referência maravilhosa que eu tenho
no sentido da amamentação. Minha mãe fez questão de me amamentar há muito Em relação tempo. ao parto também. Em relação ao parto, ela foi a inspiração no norte ali, que eu pensava nela. Nossa, meu parto não foi um parto rapidinho. Não, mas foi um parto lindíssimo, Foi um né? parto lindo, né? Lindíssimo. Mas eu lembrava da minha mãe, não, gente, a minha mãe conseguiu, cara, eu vou conseguir. E foi isso mesmo, e foi lindo, faria de novo. Planejo. E aí a minha mãe, ela realmente me conta que na época dela, é importante a gente falar sobre essa coisa social da amamentação e do desmame e de tudo, né? Maternidade e paternidade. Eu sempre falo maternidade e paternidade porque se existe um pai presente, então a gente não precisa centrar na mãe, né? Então eu acho que o desmame também diz respeito a uma rede. E a minha mãe conta que na época dela não existia essa cultura de vamos ver a possibilidade de fazer de uma outra forma. Era a mãe tem que desmamar, então vamos desmamar, porque minha mãe tinha que trabalhar. Chegou um momento que ficou complicado para ela. Ela teve um processo, teve até um período que ela trabalhou 3 turnos. Sua mãe é psicóloga, né? Minha mãe é psicóloga e ela era professora, trabalhava muito como professora. E aí a minha mãe me conta que ela ficou, mas ela não conta isso se lamentando, mas ela conta isso assim, a realidade é que às vezes as mães elas estão, se veem sozinhas, porque é da nossa cultura isso, a solidão da mãe, e ela fica 3 noites, 4 noites com a criança chorando, e é aquele ser que você ama profundamente, mas pro bem daquele ser, pra resolução de uma questão, você fica nesse processo que hoje a minha mãe viveu isso e ela conta que eu chorava e ela chorava junto, mas ela resistiu, persistiu e eu desmamei depois desse sofrimento todo. E aí eu ouvi minha mãe dizer, entendi, eu falei, sim, mas eu preciso passar por isso? Vamos analisar a conjuntura atual. A conjuntura atual é que eu tenho uma rede de apoio, uma rede... Sim, que é real e o acordo foi feito, sabe? Então assim, quando existe um acordo, cada casa tem um acordo. Então, Exato. O acordo que foi feito na minha casa, eu entendi que eu não preciso passar por isso. Por que o desmame tem que eu ficar com ela no colo, chorando, pedindo pra mamar? Não, então a gente pode passar pelo processo de o pai pode fazer a criança voltar a dormir. Quando a criança acorda, então vamos passar por esse processo agora. Quando acorda, começamos assim, quando acorda, ninar de volta. Depois passamos pelo processo de você faz dormir. A gente tem, quando necessário, uma funcionária, a babá da Yolanda, que hoje, depois de 1 ano, é uma pessoa da minha total confiança. A mãe que demora. É uma babá maravilhosa. Demorei a confiar, assim, de deixar dormir, mas por pura insegurança minha mesmo. Então existe uma rede de apoio que poderia ser minha mãe também, que quando fica com a Yolanda fica maravilhosamente bem. Eu tô falando de uma rede de apoio que eu tenho, que muitas pessoas quando pensam que não tem, se observar, podem vir a ter. A gente também tem que trabalhar um pouco esse desprendimento, esse delegar, de entregar poder também. Super. É importante a gente fazer esse exercício. E as famílias estão mudando, né? As famílias hoje são pessoas que moram embaixo do mesmo teto. Às vezes você tem ali morando 2 mães, uma irmã que veio morar com você, né? Então uma outra pessoa que pode ajudar nesse processo. E para além da família, existem outras pessoas do nosso convívio, né? Existe uma madrinha, existe uma avó, uma vizinha, uma super amiga. Sim. A gente não precisa ficar nesse entorno, a gente tem que trabalhar com o que é possível. A gente tem que deixar as relações de afeto que são possíveis fluírem pra gente fortalecer a nossa rede de apoio. A gente abraça, agarra muito e acha só eu consigo isso, só eu consigo. Não, muita gente consegue fazer coisas que a gente acha que só a gente pode fazer. É lógico que o amor de mãe, né, gente, cá entre nós é só da mãe mesmo. Ninguém vai ocupar o nosso lugar. Nunca chegar ao nível que a gente chega de amor, hein? Mas uma rede de apoio mais boa, uma rede dá conta, né? Dá conta. Dá conta. Só pra gente poder expressar nosso amor de formas diferentes até, Eu sabe? lembro muito da época do carnaval, Yolanda muito pequenininha, você me ligando e dizendo, Lu, eu falei, calma. Sim, tem esse episódio. E aí a Nani ficava lá no carro Isso, com a gente. sua mãe,
fechados durante os ensaios, né? Eles ficavam uns Vocês 40 têm minutos dentro do carro pra eu não interromper a livre Sim. demanda, porque a Holanda viveu livre demanda, imagina. Até no período que era recomendado, né? A Lu me incentivou muito a isso, inclusive. Então eu tinha os ensaios, eu ia com eles e a Holanda ficava no carro. Eu não ia a todos naquele período, né? Eu escolhia uns pra ir. E a Holanda ficava no carro e a Holanda, ela ficava dormindo. Então quando eu voltava, coincidia dela tá acordando e aí eu voltava a dar mamar pra ela. Esse processo, mas eu tive muito medo de meu leite alterar. Eu lembro que eu falava que eu achava que ia ter pouco leite. Mas funcionou muito bem, né? Eu cuidei, cerquei pra que não interferisse na Mas prioridade que era são ela. novas possibilidades. Talvez na época da sua mãe, né, não existisse. Talvez ela ali sentadinha, né, junto com a Hernani, talvez tenha sido assim pra ela fantástico viver Sim. aquela situação, de ver uma formação familiar diferente, né, com uma interação diferente em prol do serzinho que tá chegando. Nossa, a minha É mãe muito ama, né? interessante você trazer essa experiência, porque eu vi uma pessoa aqui há pouco tempo perguntando como é que eu faço para desmamar o meu bebê. Eu vou achar o seu nome. Eis a grande questão. Então, assim, a Juliana tá trazendo uma história de vida dela com o arranjo familiar que ela tem, né? Que é o marido, é a babá, é a mãe, e poderiam ser outras pessoas. Sim, poderia ser minha irmã. Sim, poderia ser uma melhor amiga, poderia E um processo que está lento. Eu tô falando de uma rede de apoio que existe e um processo que está faz lento. muita diferença. Sim. Eu sou uma pessoa que não sou do Rio, não tenho rede de apoio e para mim a decisão fica muito mais fácil, entre aspas, porque as opções são menores, né? Eu tenho que ver aquilo que cabe dentro do núcleo que é muito pequeno, familiar. Sim, né? sim. Eu acho que também aí na pergunta dela vale a pena ver qual é a faixa etária dessa criança e qual é a situação que ela está vivendo. Porque às vezes se é uma criança mais nova, né, que ela vai ter que sair para trabalhar, é aquela questão de manter a amamentação quando possível, né, em cima de dia e à noite e fazendo a ordenha. Sim, e também tem a necessidade, né? Por exemplo, a mãe que trabalha fora, ela tem uma necessidade, às vezes, social e também necessidade do desejo dela de querer trabalhar fora. Porque como a gente não tá falando de um bebezinho, a gente tá falando de uma criança de 2 anos que já pode estar na creche, que já se vira, esse é o momento, aqui ó, qual é a idade indicada para dar mamar? Para dar? Não. Até que idade? Até que idade. Então, assim, eu percebo que o papel da mãe, gente, eu não quero levar a culpa pra ninguém, não. Mas eu percebo que o papel da mãe é fundamental nesse processo. A escolha da mãe. E tem um fato que eu lembrei agora, eu não sei se Ju já passou por isso. Comigo foi aos 2 anos e meio. Luiz até já tinha desmamado. Tem uma hora que parece que o cordão umbilical esgaça. É a hora que você quer voltar, né? A arrumar o cabelo, a fazer a unha, que antes você passava por aquilo e não te fazia tanta diferença. Não tem uma hora que a gente volta, a mulher que tá aqui? Isso é um dos indicativos, assim, né? Eu acho que existe um sutiã legal também. Foi feita essa pergunta, uma roupa que não seja aquelas que exato, o cheiro do leite. Eu não preciso mais escolher uma roupa que tenha decote. Eu posso escolher uma roupa que seja gola alta, porque eu não tenho que me preocupar de ter que a qualquer momento abrir. Né? São pequenos códigos que a gente tem. Foi feita uma pergunta até que idade que é recomendado dar mamar e qual é a resposta? Então, para as mães que têm essa disponibilidade, que estão em casa 3, 4 anos. Olha, gente, que incrível. Para as mães que precisam trabalhar, que tem que sair, depende quanto tempo você vai ficar, né? Tem alguns funcionários hoje da prefeitura, que são os que são estatutários ainda, que tem 1 ano desde que amamentando, né? Então, o máximo possível. Né? Perfeito. Eu acho que, pra mim, eu também já fui aconselhada e orientada até os 2 anos, que eu acho que pra saúde da criança tá ok. Você pode dar até mais, mas pra criança, a saúde das crianças tá ok. Aí eu escolhi também ponderando essa data, tô no processo.
Mas eu queria falar que é muito importante entender que tem todo um contexto que pode favorecer. Então, assim, você tem que entender qual é o código da sua casa, qual é o acordo da sua casa, o que você vai ter a seu dispor ali, se é você sozinha. A Cíntia falou que a responsabilidade, a escolha é muito da mãe, mas eu queria dizer que eu acredito muito que o desmame, ele é uma responsabilidade de toda a rede de apoio. Ah, desculpa, eu falei mãe, né? Mas é da rede, sim. Da rede, né? É da rede. Não, eu não tô nem discordando, é porque assim, eu acho que a mãe faz a escolha, mas eu acho que a responsabilidade é de toda a rede. Pra fazer dar certo. Quando existe um acordo, por exemplo, o acordo foi feito. Nós vamos fazer dessa maneira, nós vamos ter essa rotina. E a criança, quando entende a rotina, fica muito mais fácil para ela. Tem que ter entendimento, né? Ou seja, 1 aninho e 3, 1 aninho e 4, que eles já começam a ter entendimento. Mas lembrando que essas datas, assim, elas são bem flexíveis, né? E assim, a criança, ela começa a se entender como eu em torno de 2 anos e meio, talvez coincida com esses 2 anos que você recebeu. Que é quando a criança para de chamar o bebê, o nenê, e passa a dizer eu. Sim. Então tem algumas pequenas coisas dentro da dinâmica que você começa a perceber que aquela criança já está se tornando mais independente. Ela começou bem recentemente a dizer eu. A criança que está dizendo eu, na verdade, ela já está entendendo que ela é um ser humaninho. Exatamente. Eu não quero. Exatamente. Então aproveitando esse eu não quero, vou relatar para vocês o que eu vivi hoje. Que foi, eu costumo dizer que o desmame do dia já foi consagrado. E Yolanda não mama mais de dia, já tem um tempinho. A não ser que a gente vai fazer uma viagem de 3 horas para algum lugar de carro, ela tá com sono, só tô eu e ela. Como ela ainda mama, aí não tem, Ela vai não querer. tem, só aí fight no carro não precisa, porque ela tem uma força física, ela chora, ela berra, então como ela ainda mama, eu abro exceção nessas situações, então só eu e ela numa situação de carro, que não é uma situação confortável e tal. Mas de fato no dia a dia a rotina dela é não mamar de dia, eu converso com ela sobre isso, ela reclama, ela argumenta, eu falo, vamos comer uma frutinha, você pode comer a comidinha, e eu explico que ela já é esperta, tem todo um diálogo, ela reclama, choraminga, mas dali a pouco ela aceita e fala, então me dá uma maçã, me dá uma uva. Eles banham. Ela já entendeu. Já entende. Só que à noite não. À noite não tem muito diálogo, porque eu percebo que quando ela está com muito sono, à noite fica muito complicada a minha relação com ela nesse processo de desmame, inclusive. Por isso, eu não tenho feito a Yolanda dormir. Tá sendo a minha estratégia. Eu não faço a Yolanda dormir. Eu me afasto dela por volta das 8 da noite. E o combinado lá em casa é só depois que ela despertar realmente, estiver lá ligada, querendo brincar, aí eu volto a encontrá-la. Porque aí quando ela pede, ela aceita. Quando ela tá mais despertinha, ela aceita. Só que hoje aconteceu de eu ficar sozinha com ela. Que engraçado, gente. Eu fugindo da minha filha porque é um processo que a gente tem. A nossa relação está delicada, a minha relação com ela, sabe? Que é de muito amor, muito carinho, muito apertão, muito tudo. Mas deu 7 horas da noite, ela ainda não tinha jantado, eu querendo fazer ela jantar. E aí ela ouviu que ela não ia dormir comigo hoje e ela ouviu que ela não ia dormir comigo amanhã. E ela sabe que não dormir comigo significa não mamar. O que aconteceu? Ela ficou estressadíssima num horário que ela super aceita não mamar. Ela não aceitou. Ela começou a ter um comportamento que não é típico dela. Que ela não é uma criança que chora durante muito tempo. E foi um sofrimento pra mim, um sofrimento pra ela. Eu tive que respirar fundo em vários momentos e ela falava, eu quero mamar, me dá cola, eu quero mamar. E eu estabeleci essa rotina e preciso manter firme já que à noite é o meu limite, esse período do dia que eu ainda até 7 horas ainda era o período do dia, que ainda não tinha entregado o bastão, eu precisei manter
ao meu posicionamento e Você foi mantive. e foi muito sofrido. Essa é a responsabilidade que eu falo da mãe, entendeu? Porque você que tem o peito. Só você nesse momento poderia assumir essa responsabilidade de se manter firme no seu propósito. E aí, como é que foi o final da história? No final da história ela ficou chorando muito, porque eu acho que ela entrou ela ficou... primeiro ela começou argumentando comigo, depois ela entrou num sofrimento mesmo, numa ansiedade, porque ela sabe, e criança, eu acho que é bom viver um dia depois do outro, essa coisa de falar amanhã, eu acho que não tem essa... estressou. Sim. Né? Esse amanhã pra criança é o agora, é o daqui a pouco. A criança não tem o senso do amanhã, uma criança de 2 anos e meio. Ela não tem o senso do dormido, acordado às 24 horas. Então já causa uma ansiedade com a possibilidade de sofrer daqui a pouco. E tem essa ansiedade da separação. E aí eu acho que você pode falar um pouco melhor, assim, que às vezes também combina com essa fase de desmame e aí complica um pouquinho mais, né? Sim, exatamente. Porque a fase do desmame, automaticamente, ela é a fase que a criança tá indo pra escolinha, que é a fase em que a mãe talvez vá voltar a trabalhar porque já se sente mais tranquila pra isso. Ou porque sente a necessidade. Então, assim, o que eu acho bacana também a gente falar é tratar com muita naturalidade e normalização dessas sensações que a criança vai ter. Sim. Não dá pra gente agir como se fosse algo muito errado ou uma surpresa. Sim. A gente precisa esperar que a criança vai recusar e vai negar essa nossa atitude e praticar o desmame. Né? Compreender. E ela vai passar. Sim. E eu falava pra ela, filha, eu te entendo, filha, eu te amo. Eu dava beijinho, eu abraçava, eu falo, mãe dá colo, mãe dá beijo, mãe não pode dar mamar, não tem mamar. E tudo compreendendo o que ela estava tentando compreender o que ela estava sentindo. Aí chegou um momento que eu, da negação, comecei a ver que estava num grau de estresse grande, comecei a oferecer coisas. Você quer água de coco? Ela ama água de coco. Não. Então, assim, às vezes a gente chega num momento limite, aí depois o pai chegou, veio um fator externo, distraiu, conseguiu sair daquele padrão ali, distraiu. E aí ficou tudo bem. Mas eu acho que é importante a gente falar que a gente tem que entender quais são os limites, assim, da gente, sabe? Assim, o processo que eu escolhi com ela tem um limite. E por isso, eu escolhi esse processo gradual, que eu acredito que vai acontecer através da rede de apoio, da rotina. Da rotina. É lógico que tudo que a gente planeja pode vir a mudar. E depois que a gente tem filho, a gente sabe que vai mudar. Exatamente. Né? Nunca mais dia começa e termina como você imaginou. Isso. A pessoal não deixa um recado pra galera de exatas, né? Sim. Tô brincando aqui. Mas assim, realmente a gente tem que estar aberto a que a vida são tentativas, né? Sim. E a gente tem que perceber as nossas necessidades, né? Porque eu acho que por exemplo, até pouquíssimo tempo atrás, eu colocava, a Yolanda será a prioridade, não tem jeito, isso aí tá estabelecido. Mas a programação da vida, ela tava na prioridade, na programação da minha vida. Hoje ela já começa a entrar na programação das minhas necessidades. Então, aí... É a história do arrumar o cabelo, as consequências. E aí você tem que começar a se entender, porque senão você também fica vivendo para um ser, mas sem vida, né? E eu acho que isso também adoece, né? A mãe que não retoma, pode não retomar profissionalmente, pode ser uma decisão, mas que não retoma o prazer da vida, as coisas que gosta, né? Eu acho que é muito complicado também. Sim. Mas também não é fácil essa fase. A gente se culpa um pouco, né? Isso. Você volta a trabalhar ou volta a estudar e ao mesmo tempo você se pergunta, eu devia estar com a minha filha, mas você tá adorando, né? Que tá voltando a fazer aquilo que te dá prazer. Sim. Hoje eu tava conversando com uma paciente exatamente sobre isso, assim, ela começou a perceber que o bebê dela fica com a babá e que ela já pode ir à praia. Que é o que mais funciona, assim, sob forma de relaxamento pra vida dela.
E ela começou a entender que ela pode se levar para a praia. Ela não precisa ficar esperando que alguém a leve, que alguém a convide, ou que o marido esteja por perto para o bebê ir, porque aí se o bebê for, enfim, a gente sabe como é que funciona a praia com criança pequena, né? Que ele não tá acostumado, pega areia, come areia. Então, assim, ela tá começando a descobrir que ela pode continuar a vida e ser feliz. Sim, sim. Né? A gente também pode ser feliz. E eu posso fazer eu não sei por que me veio esse pensamento assim, colo é bom. Colo não é uma coisa ruim. Eu queria falar isso porque a gente vive um momento que as pessoas acham que tudo tem que acontecer muito rápido, que tudo tem que. As crianças têm que sair andando da maternidade, tá quase assim, né? O nível da coisa. Sim. E eu queria dizer, gente, não faz mal. Não faz mal, o afeto não faz mal. Eu acho que tudo em excesso faz mal. Eu acho que são fases. Eu acho que no início você tem que dar o máximo possível. Porque essa criança, ela vai estar tão segura do afeto, ela vai estar tão resolvida do amor, que a hora que ela tiver pronta, ela mesma vai ficar independente. Ela mesma vai sair, sabe? Não é você que vai empurrar. Então, eu acho que a disciplina positiva fala muito disso, né? Então, eu acho que passa mais ou menos por isso. Passa por você dar muito, você aproximar muito, para deixar que essa criança depois caminhe. Exatamente. Se vá do momento dela. Sim, é assim que funciona realmente. E é assim que a gente precisa pensar todos os dias quando a gente acorda de que as crianças precisam caminhar. Mas realmente a gente escuta muito, né? Sobre colo, né? Sobre colo, por que vai carregar essa criança? Se tiver que botar na creche, não vai acostumar. Não tem essa. Eu escutei muito, vai botar na creche, não vai acostumar. Né? Ou então eu usava sling, botava muito a minha no sling, não vai acostumar em berço nenhum. A gente escuta muito. Imagina, isso. a Yolanda usou muito sling, fica muito no colo, aperto muito, abraço e sou grude. E ela, quando foi para os primeiros dias de aula, foi muito da criança, não é? O afeto não atrapalha a criança. Se a criança tiver que ir, ela vai. Sabe por quê? Porque o afeto, a gente tá falando afeto, e na verdade ele aparece sob forma de segurança para a criança. Exato. A criança que recebe muito afeto, totalmente ela é ligada. segura. E aí ela se torna um adulto seguro. E às vezes as pessoas acham que é o contrário. Exatamente. Também não dá pra ser em excesso, né? Porque Não. o afeto demais causa insegurança, não sei se Por exemplo, a gente tem que deixar a criança cair, a gente tem que deixar a criança brincar no parquinho e deixar, se ela tropeçar alguma coisa, vai ralar o joelhinho, mas tá tudo certo também. Isso. Né? Mas existe uma diferença entre cuidado físico e cuidado emocional, né? Eu acho que até para os nossos filhos, o cuidado emocional é muito mais importante, porque o cuidado físico ele já tem por si só. A gente tem conhecimento que você tem que cuidar da criança. Sim, é obrigação. Mas o cuidado emocional, eu falo para os pais chegam aqui com as crianças muito pequenas ainda. Estamos acabando. E uma das perguntas que eles me fazem é: eu posso deixar no colo? E aí eu explico o que é um bebê. Um bebê é um ser que chegou, né? É um ser que não tem uma frequência respiratória ainda controlada, mas se ele estiver no colo, ele vai controlar melhor. É um ser que não controla a temperatura ainda, mas se ele estiver no colo, ele vai controlar melhor. E aí eu conto mais ou menos o que é esse bebê, e aí eu pergunto assim: você tem duas opções. Você tem a opção de colocar o teu filho no berço, né? Isso pode te deixar emocionalmente mais tranquilo, mas ele vai chorar. Ou você tem a opção de botar ele no colo e ter esse trabalho, né, físico, mas ele não vai chorar. Porque o bebê pequeno, ele quer colo, ele quer ficar perto. Você vê, por exemplo, os bichinhos, os cachorrinhos, as ninhadas, eles dormem um em cima do outro. Sim, e também eu acho que passa pelo querer, né? O bebê ele precisa desse colo para que os processos dele de crescimento e desenvolvimento de sensação, emoção, percepção e tudo mais, são todas fundamentadas nesse colo, nesse abraço. A gente tá falando aqui, gente, a gente tá com a live terminando, a gente tá falando de saúde, né? Passa por saúde mental. Exato, passa por saúde mental e também eu acho que passa por aceitação de uma nova realidade de vida.
quando os pais, os cuidadores, né, eles decidem ter um bebê, eles precisam assumir que o bebê vai sim tomar um tempo da vida dele, que o banho vai ficar mais demorado no começo, que o tempo vai se reduzir.